para você, está no ar mais um Podcare, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, eu quero te convidar para nos seguir, principalmente no nosso canal do YouTube, porque lá no YouTube você consegue assistir esse episódio completo. Gostou? Já se inscreve, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E nós estamos também no Instagram. Esperamos você aí nas nossas redes sociais. Quando você curte, quando você comenta, a rede entende que é importante aquele conteúdo e entrega para mais pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Aline Montenegro. A Aline é gestora em segurança dos alimentos. E nós vamos falar sobre o quê? Sobre segurança dos alimentos. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito bom ter você aqui no Podcare. Eu que agradeço, Silvana, pelo convite, por estar aqui com vocês e com o pessoal das redes sociais. É um imenso prazer. E falar desse assunto, eu falo que é falar de nós, como consumidores, profissionais e com o público em geral. Público em geral, porque a gente já começa aí falando sobre a importância dessa segurança, ela começa em casa, porque eu acabei de descobrir aqui nos bastidores que o maior índice de contaminação é dentro de casa. Exatamente. Ainda as residências estão no topo dos índices de maior risco de contaminação alimentar. Depois vem os estabelecimentos. Por que hoje em casa existem esses riscos? Porque nós pensamos, vamos escolher um restaurante, normalmente a gente vai naquele que tem a higienização mais adequada, ou o prato que a gente tem mais segurança, ou de algum conhecido. Mas às vezes em casa a gente vai ali comprar uma carne. Será que eu estou comprando essa carne de boa qualidade? Será que eu estou prezando pelo lugar que eu estou comprando os ingredientes para minha família? Já parou para pensar nisso? E também na hora de manter o alimento em segurança, como a gente estava conversando aqui. Esse dia para trás, cheguei em casa, a gente tem um hábito de aproveitar aquelas promoções, então a gente congela a carne. Chegamos em casa, o freezer, a gente percebeu que ele deu uma descongelada. Mas aí meu marido, você descongelou a geladeira? Eu falei, não. Então deu uma queda de energia aqui. Em Uberlândia, infelizmente, está acontecendo com constância a queda de energia. E aí a gente sentiu que tinha um cheirinho diferente. Ah, perdemos um tanto de carne, mas é melhor você perder um dinheirinho do que perder sua vida. Exatamente. E ficar muito atento em relação às temperaturas da residência. Nos estabelecimentos, nós controlamos essas temperaturas diariamente. Mas em casa, normalmente a gente tem muitas vezes que a gente lota a geladeira, lota os freezer e a gente tem uma temperatura mais alta. Então, sempre que for utilizar os alimentos, sempre verificar se está de forma adequada, a carne, se não está com cheiro que não é característico do produto, a coloração dessa carne, porque muita gente tem aquela regrinha, né? Ah, não, mas eu vou jogar na panela, vou levar no forno e vai matar tudo. Nem sempre. Então, prezar mesmo para a saúde da sua família, porque é o nosso principal bem, né? É a nossa família. E a gente começou de trás para frente, mas eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Fala pra gente, qual é o trabalho que você presta? Eu sou da empresa Alimente Consultoria, trabalho há mais de 10 anos na área de gestão e segurança dos alimentos. Iniciei a minha carreira como responsável técnico dos estabelecimentos e atuo hoje também, além da responsabilidade técnica, com a parte de consultoria, tanto na parte de adequação de processo, colocar o estabelecimento em ordem, como eu gosto de dizer, vamos pôr a casa em dia, porque eu não preciso esperar a vigilância sanitária chegar no meu estabelecimento para falar o que está errado. Eu posso me antecipar e deixar tudo certo. Que é o correto. Exatamente. Eu gosto muito de falar, Silvana, que hoje o nosso principal fiscal não é a vigilância sanitária, é o consumidor. Será que ele está aí no seu estabelecimento e está voltando? Então, eu falo muito isso para meus clientes de consultoria. E também trabalho a parte de gestão de negócio, que é controlar custo, desperdício, definir o preço do produto, verificar a qualidade dessa matéria-prima, ou seja, escolher fornecedores apropriados para fornecer aquele alimento para o cliente. E para o consumidor final, porque eu falo, gente, a matéria-prima ruim, ela não vai transformar depois. Você vai continuar tendo um produto ruim. Então, vale muito a pena. Então, eu faço isso com muito amor e sempre falo muito nas minhas redes sociais, para as equipes que eu tenho com meus clientes, que a excelência é que faz a diferença. Hoje eu prezo muito por isso, de atender meu cliente como se ele fosse único. Acolher a equipe deles, porque eu falo que sem colaborador, sem funcionário, você não tem empresa. A empresa, ela começa, lógico, de um sonho de um empresário, de montar um negócio, de ter ali um alimento de qualidade, mas a equipe também, ela faz toda a diferença. Ah, com certeza, é uma família, vira família. Você tem que cuidar bem de quem está com você. E a
gente vê. Primeiro, eu vou começar daquele assunto assim que você tocou num assunto que eu achei importante aí sobre a gente falar sobre a prevenção, Sim, de extrema importância, e sobre o cliente que não volta. Eu vou te contar uma história sem contar o santo, né? certo. Em determinado momento, eu estava, não sei, fazendo algo no centro da cidade e resolvi comer um alimento. Até eu escolho muito, sou muito crítica com alimento, com óleo. Às vezes você olha para o ambiente e fala assim, esse ambiente ele parece um ambiente legal, ele é um ambiente bonito, que também parece que é bem higienizado. E eu gosto de, quando eu vou comer na rua, eu gosto de comer, geralmente eu como um alimento assado, já que eu vou comer um salgado, assado, corre Sim. menos risco, na minha concepção. Peguei uma trouxinha de frango. Menina, que intoxicação alimentar. Eu fiquei 3 dias de atestado. Eu pensei que ia morrer de tanto passar mal. Ou seja, não vou voltar mais. Quando você falou assim, será que esse cliente vai voltar mais? Não volto. Lembro direito tanto que eu fui, não vou contar o lugar, mas é um lugar que eu não vou mais. Então a gente precisa realmente cuidar do nosso cliente, né? A pessoa que está na área do alimento, ela pensa, tem que cuidar. E o porquê que acontece esse tipo de contaminação? Uma das coisas, um dos fatores Um ali. dos fatores, não tem controle de processo. Eu gosto muito de falar que, às vezes, igual você falou que escolhia um local adequado, aparentemente, visualmente, ele estava adequado. Provavelmente, na hora que você foi escolher aquele alimento, ele estava aparentemente bonito, às vezes cheiroso. E por que que você passou mal? A gente tem vários fatores. Pode ser a temperatura, que não está sendo controlada. Infelizmente, muitos lugares desligam as estufas, Gente, que absurdo. que isso é proibido por lei, mas muita gente fala assim: se eu não desligar a estufa, o salgado resseca. Gente, nós temos vários, como que eu vou falar assim? Várias dicas que você pode implantar no seu negócio, até mesmo na estufa, para você melhorar essa qualidade do salgado, né? A questão da umidade desse salgado. Então, assim, não tem justificativa. Então Desligar a também para estufa economia, né? e economia. Esse é o principal fator. Né? Eu Vou falo desligar assim, porque vou economizar. Na verdade, gente, você não vai economizar, você vai trazer maior risco para os clientes. Mas, um exemplo, se você passou mal, não sei se você voltou no local e conversou com os gestores, proprietário, muitas das pessoas não voltam nem para reportar o que, que aconteceu. a gente só afasta, não quer saber Só nunca fala, mais. não, não quero, passei mal, nossa, não quero nem pensar nesse lugar. E realmente, a gente não quer nem passar na porta. Mais um exemplo, será que o proprietário está ciente disso? Será que não é alguém que está desligando aquela estufa? Ou também vamos pensar em outros fatores: higienização do local, dessa estufa, higienização na hora do processo, higienização das mãos daquele colaborador que vai pegar o produto. É. Então, assim, a gente tem vários fatores que a gente pode definir o que aconteceu com esse salgado. Salgado reaproveitado de um dia para o outro, tem locais que reaproveitam. Então, por isso que a gente trabalha com a Não, gestão. e ele tava com sabor bom. Eu já Sim, quero te falar sobre isso. Ele tava com uma aparência boa, ele tava com sabor bom, porque eu sou bem crítica. uhum, Até porque, como eu fiz bariátrica e eu fiz quimioterapia, o nosso paladar ele muda, ele amplia muito. Então, uma coisa, o sabor para mim, o que tem de diferente, ele é muito ampliado, é bem diferente. Então, eu tenho esse cuidado. Se eu sentir um sabor diferente, eu já me já afasto. faço. Então, infelizmente, não foi isso, assim, de falar assim, alguma coisa que dava para eu detectar, né? Porque eu sou bem crítica Uhum, naquilo que entra na minha boca. A gente tem que tomar esse com cuidado, né? certeza. Tem gente que não, eu conheço gente que sente o azedinho de um feijão e E come, tá bom, nem aí. Eu não sou assim, e nem pode, né, não sou Silvana? assim. Porque se você tivesse sentido, você já tinha parado de comer. Mas muitas das vezes a gente fala que uma média de 80%, os micro-organismos estão mascarados ali. Ou seja, você só Uhum. vai saber ou se você passa mal, e muita gente às vezes nem chega numa intoxicação alimentar. Ela vai ter ali uma diarreia rápida, ou às vezes ela vai, né, desculpa o termo, vomitar aquele Aham. alimento, ou sentir dores abdominais. Coisa leve que às vezes a pessoa fala assim, é só um mal-estar, não dormi direito, é uma virose, é uma gripe, e ela nunca vai pensar no alimento. Lógico, aí nos casos mais graves, a pessoa ela vai ser internada, ela vai ter que tomar medicação. Que foi o meu caso. Exatamente. Tem casos também que a gente causa morte de pessoas por alimento contaminado, que isso é gravíssimo. Então, assim, infelizmente, as redes sociais hoje, às vezes a gente não tem tanto acesso a essas informações de contaminação alimentar.
Mas se você entrar no site de prefeitura, parte de saúde, você vai ter alguns dados de intoxicação alimentar, de infecção causada por alimentos, porque isso, a gente tem esse acesso. Só que um exemplo, você passou mal e foi para o hospital. E quantas pessoas que passam mal e não vão para o hospital? É. Não levam a sério essa questão, né? Vai ali, Exatamente. faz um chazinho, pronto, né? Exato. E eu Então, fui investigar, eu fiz é, exame, porque eu sou bem criteriosa com isso, e tem que sabe? investigar mesmo. Porque, assim, muitas das pessoas, às vezes, consumiu em um local e volta lá e fala assim, não, eu consumi tal produto aqui e passei mal. Aí nós vamos avaliar. Será que realmente foi esse produto? Foi nesse local? Será que não foi na casa, não foi em outro estabelecimento? Então, assim, tudo é uma investigação. É. Só que a gente precisa que a pessoa reporte isso para o estabelecimento. E o estabelecimento também tem que querer mudar, né? Eu me lembro de uma Exatamente. questão que uma vez a gente queria fazer uma carne em casa, uma carne seca. Amo uma carne seca. Deliciosa. Nossa, e o marido foi comprar essa carne seca e eu fui ferver e ele comprou num lugar que, quando ele chegou lá em casa, eu falei, você não acredita que você comprou nesse lugar? Eu não gosto de comprar carne nesse lugar, porque eu já tive muitos problemas com o Uhum. lugar, eu já cansei de avisar pro lugar. Aí ele falou assim, mas eu tava com pressa, era o único lugar mais aberto, foi o que eu encontrei. Eu falei, então tá. Olhei pra carne, eu vi que a carne não tava com uma cara boa. Mas eu falei assim, às vezes é só a cara, vamos abrir, Uhum. vamos ferver? Eu fui ferver, o cheiro horrível. E eu falei assim, não vou de jeito nenhum. A gente comprou 2 pacotes de carne seca, porque era um negócio que a gente queria fazer uma coisa pra família. Sim. E eu voltei no estabelecimento. E eu voltei, e eu fui, dei a menina, mas a gerente tá pro almoço. Falei assim, então você chama alguém. Alguém tem que se responsabilizar, né? Eu tava com a nota fiscal, né? Com a nota fiscal, com o produto. E ali eu falei pra pessoa, falei, e eu falo baixinho quando essas coisas, sabe? Eu não sou o tipo de barraqueira, porque Uhum. a gente se coloca no lugar também da Exatamente. empresa, né? Ali, quantas pessoas dependem do Sim. serviço? E às vezes o dono da empresa, ele nem sabe da questão. E eu chamei a menina a gerente. E que dificuldade, Aline? Que dificuldade para ela entender. Falei para ela, e eu fui muito clara com ela. Falei assim: meu marido comprou aqui porque estava aberto. Aqui é Uhum. um ambiente que eu já cansei de reclamar para vocês. Vocês são um supermercado que não servem para vender carne. A carne de vocês, ela tá sempre estragada, sempre. Já comprei, não foi uma, não foi duas, não foi 3 tentativas. E aqui a gente não compra mais. Eu não quero trocar carne. Eu quero meu dinheiro de volta. Uhum. Eu exijo o meu dinheiro de volta porque eu vou comprar no lugar onde eu tenho segurança. Isso é triste. Muito. É Muito muito triste. E triste. você fez certo. Eu falo que você está dentro daí de 15% da população que volta e reporta isso. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, mas eu vou voltar lá e não vai resolver meu problema. Por quê? Pessoas já passaram por situações como a sua e realmente o problema não foi resolvido. Aí a gente fala da mesma forma que você falou, a empresa não está disposta a mudar. Ela quer viver daquela forma, quem quiser compra de mim, quem não quiser, tchau. Não, e tem fila. Eu fico triste de ver, porque tem fila. Você chega lá no açougue, tem Uhum, fila. As pessoas estão procurando preço e exatamente. levando, perdão, levando lixo para ser Pra- consumido para sua família, sabe? Levando risco para sua família, né? Então, eu tenho os lugares que eu compro, eu tenho os lugares que eu confio, Uhum, entendeu? Porque comida, gente, é extremamente importante, pode causar morte. exato. Quais são os maiores riscos que a pessoa corre ao comprar um alimento contaminado, Aline? Eu falo que basicamente todos os riscos, porque eu sempre gosto de usar um termo, alimentos é saúde. Com Então, certeza. às vezes a gente faz um check-up anual, a gente vai ao médico quando a gente está com uma dor, né? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Mas a alimentação, muitos dos consumidores, muitas vezes não se preocupam com essa qualidade. E nós precisamos mudar esse parâmetro. Porque se você exige do estabelecimento que você está consumindo um padrão de qualidade, ele tem que melhorar ou ele sai do mercado. Com certeza. Igual, a gente teve um reflexo da pandemia, não é de forma geral, mas uma parte da parcela de estabelecimentos que não seguiam as regras desistiram. Por quê? Porque era tanta exigência, né? A gente que trabalhou muito durante a pandemia, era decreto sair num dia, depois mudava, e a gente está o tempo todo informando isso para o nosso cliente, que são os empresários dos estabelecimentos. Alguns falavam assim, Aline, eu não consigo mais. Não consigo adequar. Não consigo adequar. Lógico, gente, tudo é investimento. Por isso que eu sempre falo, vai abrir um negócio, analisa, coloca tudo no papel. Para ver Porque se vale a você. pena, se você consegue investir, se você Exatamente. consegue seguir aquela regra. Exato. Por quê? Porque se eu não seguir, às vezes para ele é uma coisa pequena, mas
O consumidor, ele tá ali o tempo todo. E quem vai manter o seu negócio é o consumidor. E eu acho engraçado que a gente vê muita gente falando, ela olha o lado assim, porque eu estou dos dois lados. Eu estou do lado que empreende, eu sou empreendedora, Sim. não é? Eu também estou do lado do setor público, aquele que determina ali as leis. Eu gosto muito da área da política, eu sou apaixonada nisso. E aí a pessoa fala assim: ah, não, mas lá vem de novo, lá vem novas leis, lá vem novas regras, só quer atrapalhar a nossa vida, não quer deixar a gente trabalhar, não quer deixar. Não é sobre isso. Se tem uma lei, é porque tem uma causa, tem uma justificativa, tem um porquê, né? Então não foi uma coisa inventada da cabeça para poder atrapalhar a vida de ninguém. Tem regra, é porque aquilo ali com certeza é para o coletivo, para o bem do coletivo, para o bem de quem vai consumir. Na minha concepção, eu quero saber se isso é uma realidade. Uma das áreas que mais tem dificuldade, porque são muitas regras, é a área da alimentação. Sim. Hoje nós trabalhamos com leis federais, estaduais e municipais, que praticamente, sim, não é todo ano que muda, mas são detalhes que realmente precisam, o empreendedor ele precisa entender que aquilo ali vai fazer toda a diferença para um negócio desse. Vou só citar um exemplo básico. Muitas das vezes a gente fala assim, é obrigatório ter uma pia de lavagem de mãos dentro da área de produção. E aí, muitas pessoas, quando tá pensando em abrir um negócio, ele procura a gente, que a gente vai montar todo um processo para ele e a gente vai informar dessas pias. Dependendo do espaço, ele vai precisar de mais de uma pia de lavagem de mãos. E muitas das vezes a pessoa fala assim: ah, não, Aline, isso é gastar dinheiro. Vamos usar tal pia, não sei o quê, não sei o quê. A gente vai instruir a pessoa, que não é a melhor forma, tal, que tem que ter, que tem regras. Porque aqui na Alimente a gente sempre trabalha com regras, né? E legislação. Claro. E lógico, aí a pessoa fala assim, tá, qual que é o risco que eu vou ter se eu não tiver isso daqui? A gente vai mostrar para ele. Hoje, o nosso padrão de qualidade é o quê? Primeiro, o colaborador. O seu colaborador realmente está seguindo os padrões de qualidade? Ele está higienizando as mãos? Porque a gente vê cada coisa, né? Se a gente for dar uma voltinha aqui hoje no centro, se a gente só observar, o negócio cai no chão, um exemplo, o talher cai no chão, a pessoa vai lá, pega e não higieniza as mãos. E vai lá e vai te servir a coxinha. Ai, meu Deus. Pegou a coxinha, ele vai ali e vai receber o dinheiro. Receber o dinheiro, o máximo que alguns ainda faz é passar um pouquinho de álcool em gel e tem alguns que nem isso faz. Vai lá e volta a atender outro cliente. E cadê a higienização? Eu falo que hoje, para a gente evitar essa questão da intoxicação alimentar, esses riscos com o consumidor, é você seguir padrões. E padrões entra legislação sanitária, entra as instruções que o responsável técnico, ele está ali justamente para isso, para te ajudar, você e sua equipe, a ter um padrão de qualidade. Eu gosto muito de usar uma frase, Silvana, que é: qualidade não é um diferencial, ela é uma obrigação. As pessoas, infelizmente, as pessoas hoje em dia o nível está tão baixo de qualidade, de tudo na vida, que quando alguém faz algo muito bacana, que é uma coisa que deveria ser regra, Sim. Né? Aquilo ali tá virando exceção, como se fosse, vamos aplaudir, porque, e quando você vê, igual, por exemplo, quando a gente fala de álcool em gel, o álcool, ele não substituiu a lavada das mãos. A pessoa fala assim, vou usar o álcool. O álcool é para um caso ali que você tá na rua, você tá num lugar, e aquele álcool vai te ajudar, ele vai te ajudar de alguma forma. Mas você está num ambiente de alimento, é o lavar as mãos e o álcool em gel. As pessoas, elas vão passando álcool em cima de álcool, achando que tá tudo certo. E não tá. E eu acho tão interessante, Aline, eu brinco muito sobre isso, as pessoas não sabem lavar as mãos. Não sabem. Não sabem. Eu aprendi a lavar as mãos da forma correta, adequada, na época do H1N1. Né? Então, você lavar, você esfregar, as unhas, você usa nada. As pessoas não sabem lavar a parte das unhas. Exatamente. Que é um lugar que realmente acumula ali a sujeira e com isso contaminação. Sim. E tem muitos locais que a gente dá treinamento somente de lavagem de mãos, que é ensinar o passo a passo, porque também sempre que a gente presta um serviço, a gente coloca os cartazes orientativos, e um deles é o passo a passo de higienização das mãos. A gente deixa o cartaz e faz o treinamento. Depois a gente vai olhar, a pessoa não está seguindo esse passo a passo. Ele vai lá, mal enxágua a mão, às vezes só passa uma água, não passa o sabão, porque a gente tem um sabão que é o antibactericida, que é o próprio. Eu vou falar uma coisa aqui: detergente não faz a higienização das mãos. Olha. Porque muita gente fala assim: eu acabei de lavar os utensílios, eu já lavei as minhas mãos. Não.
O detergente não substitui o sabonete, que é o sabonete Isso eu não sabia. antibactericida. Isso eu não sabia. Exato. Então, sempre a gente vai falar, fulano, terminou de lavar as louças, você vai lá na pia de higienização das mãos e vai fazer a higienização com o sabonete correto. São muitas as informações que a gente vai entender e hoje em dia com as redes sociais não tem como a gente não ser bem informado, né? Exato. E a gente falar nisso, eu lembro de alguns casos de contaminação com alimentos de grandes indústrias. Vamos lembrar alguns, sem citar o nome das empresas? Sim, nós temos vários, né? Se a gente for pesquisar no Google agora, vai aparecer um monte. Mas hoje a gente tem, antes de falar dos tipos, né? Desculpa. Da contaminação? Da contaminação das empresas em si, o que que aconteceu? Nós temos 3 tipos de contaminação alimentar. Nós temos o físico, químico e biológico. Nas redes sociais, normalmente a gente vai ver pessoas postando: achei um cabelo na comida, achei um pedaço de osso na comida, Ai, credo. achei uma tarraxinha do brinco na comida. Que acontece. Isso a gente classifica como perigo físico, que é aquele que a gente está vendo e que pode causar algum dano para o consumidor. Você pode quebrar um dente, né? Pode causar uma má digestão e também pode causar uma contaminação por micro-organismos. O segundo é o químico, que é por produtos químicos, que entra num dos exemplos de uma empresa grande, reconhecida, né, no Brasil, que teve o produto dela recolhido por conta de contaminação química. Olha. Durante o processo, o colaborador não fez a higienização correta da tubulação onde que passa a cerveja. E aí, o que acontece? Invasou, o produto saiu e depois a gente teve essa contaminação Uma coisa química. tão simples, aparentemente, que é uma regra que devia Sim. ser feita, causou um prejuízo gigante e causou um transtorno muito grande. Total. Aí, além de entrar a questão da ética da empresa, né, a reputação da empresa, tem a questão de, vamos descobrir primeiro qual que é o processo, onde que foi a falha e tudo mais. Só que um exemplo, se a pessoa ela não tem a conferência de gestão de processo, que é o que a gente trabalha muito com as empresas, você tem que ter o passo a passo ali. Hoje, igual eu te falei do sabonete específico para as mãos, nós temos os produtos também que podem ser utilizados dentro do setor alimentício. Igual, nós não podemos usar palha de aço. Não podemos, porque aquilo ali solta as fibras e vai passar para o alimento. Não posso usar sabão em barra, porque ela impregna no utensílio e o consumidor ele pode consumir um produto que vai ter ali uma contaminação química. E aí o que acontece? Uma má higienização, ela pode causar todo esse transtorno. Todo esse transtorno. Aí vai ter que recolher todo esse produto. Aí o consumidor, ele já vai ficar assim, opa, será que eu volto a comprar dessa empresa? Será que isso não vai acontecer de novo? Nós também tivemos um problema do achocolatado. Crianças, que hoje nós falamos que o público, criança e idoso, é os mais suscetíveis à contaminação alimentar, porque são mais sensíveis, têm imunidade, né? Ali, informação, que pode acontecer. Também teve esse recolhimento, o produto estava contaminado. Então, assim, até descobrir, um exemplo, uma pessoa começou a denúncia, porque você tem que denunciar, você tem que procurar os órgãos. Então, eu falo muito para os consumidores, quando eu dou treinamento né, de manipulação, que é o quê? Denuncie, volte, reporte o que aconteceu. Às vezes, um exemplo, igual, eu já achei uma colher dentro de um pó de sorvete. Meu Deus! Aí eu fico imaginando, onde no processo de um sorvete que vai ter uma colher? Boa pergunta. Não tem. Aí pode ser pode ser intencional ou alguma falha ali do processo que eles precisou utilizar esse utensílio e esse utensílio ficou dentro do pote. E eu fui a sorteada. Justo quem, né? Na época, a gente reporta. Eu vou lá pro fornecedor, reporto e tal. Eles pedem, né? Alguns pedem desculpa, outros falam, a falha não é nossa e tal. Então, assim, tem algumas coisas que a gente consegue resolver, mas tem outras que às vezes demora. E outros que não se resolvem. A minha memória é horrível, mas eu já tive uma questão com um alimento também, que eu não me lembro muito bem o que foi, e a gente reportou pro fornecedor e era algo grande, de uma empresa gigante. Acho que foi chocolate. Sim. Foi chocolate. E a gente reportou. E é tão... É assim, eles mal pedem uma desculpa. Exato. Sabe? E a gente se sente tão ruim, tão mal, porque você fala assim, poxa, gente, parece que a gente ainda tá fazendo errado de informar uma coisa para eles.
Eu tenho um amigo que já aconteceu de eu ligar para ele e falar assim, fulano, eu comprei um negócio assim, 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 lá no seu estabelecimento, né? E tava dessa forma. Uhum. E eu tô te reportando porque é a segunda vez que acontece que eu compro esse alimento e ele vem contaminado, porque com certeza a pessoa tá colocando ele num ambiente errado. E a primeira vez eu deixei passar. Agora eu tô te avisando, porque eu já deixei passar, assim, avisei para o funcionário, né? Para o responsável do setor. Agora eu tô avisando pro dono do negócio, sabe? Porque ou você fala que recolhe esse tipo de alimento, você não vai mais vender ele, ou vocês mudam o lugar que vocês estão colocando ele. Porque era, eu me lembro direitinho que era steak, Sim. o steak. E ele vinha com aquela mancha de carne, sabe? Uhum. Então, com certeza ficava o steak aqui e alguma outra carne em Próximo. cima, próxima, e o sangue da carne, que é normal, ele caía e ele fazia o quê? Contaminava. 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 E eu falei assim: você dê glória a Deus que você caiu comigo. Porque eu sou sua amiga, eu tô te informando. E na verdade você não tinha nem assim que dar essas orientações. Ele já tinha que ter pegado o produto de volta e ele mesmo implantado aquela mudança. E você ainda É, deu várias dicas, né? Ah, troca de lugar, faz tal coisa. é, E quantas é porque às pessoas. vezes o dono não consegue acompanhar tudo. Exato. Não E quantas consegue. pessoas que às vezes aconteceu a mesma coisa e não voltou? É. E às vezes a gente não sabe. Então, assim, na gestão de processo, a gente faz todo esse acompanhamento. Justamente porque se acontecer uma contaminação alimentar e falar que é do local, a gente vai avaliar todos os processos. Será que realmente estou fazendo todos os processos? Será que está sendo seguido? Porque se tiver uma falha, aí você já fica assim, opa, pode ter sido aqui mesmo. Mas se tudo estiver correto, aí a gente vai avaliar o que que aconteceu naquele dia, né? A questão de colaboradores, que eu falo muito de colaborador, colaborador tem que ser acompanhado. Você tem, o proprietário, gestores de negócio tem que saber o que está acontecendo dentro do Porque hoje em estabelecimento. dia não é mais igual antigamente, né? Eu ainda sou o tipo de pessoa, eu sou um cliente que já foi um colaborador que vestia a camisa da empresa, sabe? Uhum. Hoje em dia o colaborador, infelizmente, a mão de obra, eu tenho gente chorando para mim, Sil, pelo amor de Deus, eu não aguento mais postar a vaga. Eu não Não acho tem. funcionário para isso. Eu começo, ele sai. Eu começo, ele sai. Que dificuldade. Então, hoje em dia, as pessoas elas mal fazem aquilo que elas são pagas para fazer, Básico, o né? básico. Então, hoje em dia, o pessoal fala assim: Sil, eu te mando um negócio aí, você não posta, por quê? Porque eu vou na fonte. Uhum. Eu vou lá na fonte, eu passo para a fonte, faço: olha, eu recebi essa reclamação. Eu não passo o nome de quem reclamou. Uhum. Então, eu estou te passando essa informação e eu preciso que você mude isso, que você resolva isso. Eu não sou o tipo de pessoa, Aline, que faz, que está atrás de seguidor, atrás de like, colocando em risco uma empresa, E nem pode. entendeu? Porque ali tem famílias. Sim. Então, se eu posso entrar em contato com a empresa para ela resolver o problema, você pode ter certeza. Você fez uma reclamação comigo no meu canal, eu vou tentar resolver o problema. Sabe? Eu vou direto na fonte. Então, não é que eu não dou moral para o meu seguidor, só que eu preciso pensar que existem outras pessoas envolvidas, Com certeza. né? Sem falar no próprio dono da empresa. Ser dono de empresa, a gente que é empreendedora, a gente sabe que não é fácil, né, Não é Aline? fácil. E aí, só finalizando a parte da contaminação, a última tipo de contaminação é a patogênica, né? Que a gente fala Ah, que é a microbiológica, que normalmente ela tá mascarada. Provavelmente no seu caso do salgado, não tinha indícios nenhum para você ter uma intoxicação alimentar. Mas aí são as falhas dos processos. A gente não tá vendo, mas tem alguma contaminação ali causando, que foi causada para aquele alimento você consumir e passar mal. Aí onde a gente entra, Silvana, na questão, um exemplo, igual, sexta-feira eu presenciei num cliente meu, que a gente sempre faz conferência de produto recebido. O produto chegou de forma adequada, dentro do prazo de validade, porém, na semana, ele começou a embolorar. Estava lacrado a embalagem, estava dentro da validade do produto e na temperatura correta, porque a gente mede as temperaturas para conferir. E eu falei assim, reporta pro fornecedor, porque não é normal. Tava claro. todo embolorado. E só uma embalagem, os outros não estavam. E aí, lógico, o fornecedor ele foi super atencioso, falou que né, podia descartar, ia trocar, ótimo. Só que um exemplo, nesse caso foi um bolor. Bolor no termo popular, a gente fala que é o mofo mesmo, né? Aqueles pontinhos que a gente vê no Aham. pão, em casa, no limão, que embolora ali dentro da geladeira, né? Ele pode estar no aspecto esverdeado ou esbranquiçado. Só que um exemplo, o que que a maioria faz? Que a gente já presenciou aqui na nossa empresa. A pessoa vai lá, tira
a parte que está embolorada e usa a restante. É de assustar, né? Ai, credo. Só que a Eu gente. descarto. Exato, e você tá certinho, mas é o correto. Aí muitas pessoas vão falar assim, Aline, mas é um produto caro. Eu vou descartar tudo. Eu falo, tem que descartar. Tem que descartar, por quê? O bolor, ele é só um aviso. Ó, meu produto está contaminado. Eu estou vendo parte do produto embolorado. Mas o restante do produto não é que ele tá bom. Porque o bolor, ele libera uma toxina e ele vai para o alimento todo. Então, a gente não sabe quanto tempo aquele bolor ficou ali, quanta toxina ele liberou. Ou seja, o correto é a gente descartar mesmo. Só que muita gente em casa, o que que as pessoas fazem? Ah, vou pegar um limão, ele tá embolorado, eu corto a parte e uso. O pão, comprei o pão fresquinho hoje e amanhã a cor dele tá embolorada. A pessoa tira o bolor e come o O restante. tomate. Tomate, molho de tomate. A pessoa vai lá, tira o de cima e come. E a toxina, nem sempre ela vem com resultado assim, imediato de um mal-estar. Indisposição. Tem vários estudos, eu gosto muito de falar isso em palestras e cursos que eu dou, tem vários estudos que isso pode causar um câncer no estômago a longo prazo. Se a pessoa tiver esse hábito, ela vai causar. Só que um exemplo, se for num estabelecimento que a quantidade de produção é maior, a pessoa ela pode passar mal ali, num prazo ali de 6 horas, de até 72 horas. E a Entendi. toxina, ela é a mais difícil de se controlar. Porque tem algumas que nem em altas temperaturas a gente consegue eliminar. Importante falar sobre isso. Exato. Então, assim, a gente fala tanto dos estabelecimentos, mas em casa também a gente tem que ter esse cuidado. Com certeza. Acredita que já passou? Já, meu Deus, mas foi maravilhoso. Esse assunto, assim, falo que ele é infinito. Ele Porque é. falar de alimentos, falar de saúde, eu Porque falo todo dia, né, todo gente? dia. É o que você consome todo dia. Não tem como. Na pandemia, muitas pessoas falaram assim, a gente corta tudo, menos o alimento, né? Não tem como parar de comer. Mas a dica é, consuma alimentos de qualidade, de boa procedência, realmente saiba escolher, igual vocês já fazem, o fornecedor, né, correto. E se acontecer algo com o fornecedor que você gosta, vai lá e reporte, né? Porque muitas empresas estão dispostas a mudar, outras não. Mas vamos valorizar essas que estão. É isso aí. Muito bom conversar com você. Ai, eu Espero que a amei. gente faça isso mais vezes, Com para a gente poder certeza. trazer mais informações sobre esse assunto, não só para donos de empresas, né, de alimentos, mas principalmente para dona de casa, para ela aprender a cuidar bem daquilo que vai para dentro da casa dela, para a família dela, que é o bem mais precioso que ela tem, é a família Com dela. certeza. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o bate-papo. Espero ter várias oportunidades aí com vocês. É isso aí, pessoal. A gente vai deixar aqui todas as informações para você seguir a Aline aí nas redes sociais. Vai gerar esse conteúdo de informação importante para você. Gostou? Curte, comenta, compartilha e segue ela nas redes sociais. Beijo no seu coração e até o próximo episódio.